Eu acho que, assim, se você... por exemplo, na Easy, se você não fosse fazer um M&A agora para poder ficar nacional, mas achasse um investidor qualificado, disposto a comprar ali de 5 a 10% do teu negócio para poder ajudar num valuation que não precisa de ser gigante, mas que pode marcar um valuation legal, eu acho que é um baita negócio. Legal. Porque às vezes esse investidor ou essa investidora vai destravar coisas na sua mente, vai abrir portas que você no orgânico talvez fosse demorar bem mais. Então acho que esse é um pouco do meu pensamento, né? Massa, cara, legal. Eu acho que tem duas coisas que eu tava pensando aqui enquanto você fala, né? Uma, mais direto nessa questão de quando o cara entra na sua empresa e depois a questão do receber o dinheiro. Mas quando o cara entra na sua empresa, tem uma coisa que eu acho muito bom, que é a pressão, entendeu? Um investidor externo exerce uma pressão no empresário que ele não está acostumado a ter. E isso é muito bom. Porque ele fica... O empresário é aquele cara sem chefe, né? É aquele cara, não, tô acostumado a decidir tudo, eu tô acostumado a não seguir o planejamento estratégico, né? Muitas vezes, eu tô acostumado a mudar de ideia toda hora. Quando você coloca um investidor dentro da empresa, parece que você gera uma pressão de seguir as coisas mais à linha, pensar a mais longo prazo, obedecer estratégias mais certas, e você fica pressionado a fazer isso. E prestar conta, né? E prestar conta, que também é uma coisa maravilhosa que o empresário não tem o costume de fazer. O cara geralmente leva no oba-oba ali e não presta conta nem a si próprio, né? Que é tipo um absurdo também. Total. Então eu acho isso fantástico. E segundo, do empresário menor, né? Cara, quando o cara recebe dinheiro, a experiência que eu tenho é que as pessoas, empresas imaturas, não fazem a mínima ideia do que fazer com o dinheiro que tem dentro da empresa. A mínima ideia. E aí você vê empresas, às vezes, com caixa lá de 1 milhão parado, e aí você falando de investimento e de crescimento. Meu amigo, você não sabe crescer ainda. Você tem 1 milhão parado no teu caixa, você não sabe crescer ainda, entendeu? Você precisa amadurecer tua gestão. Depois você vai entender de crescimento, de investimento. Esse é um tema muito interessante, né, Lucas? Porque com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, eu gosto de brincar que empresário que não tem dívida e não tem um boleto de um empréstimo para poder pagar, ele está faltando alguma coisinha para poder dar um pouquinho mais de incentivo, né? Eu acho que as ferramentas de crescimento, elas são formas muito, muito importantes de você entender o que o teu negócio precisa para poder dar o próximo passo, né? Você deve ver isso muito no dia a dia da Easy, às vezes o empresário que é cagão, que tem medo de tomar dívida, tal, etc. E dívida não pode ser feito de forma irresponsável. Claro. Mas é uma baita ferramenta para poder, às vezes, financiar crescimento, para poder fazer você destravar alguns marcos que, às vezes, ali no dia a dia, no passo a passo, vão demorar. E queria até devolver essa pergunta para você, de como que você enxerga esse pedaço e como que você aconselha aí os teus clientes, os teus parceiros a lidar com isso. Com dívida. Cara, para mim é a resposta clássica, né? Dívida para crescer, tá valendo. Dívida para pagar despesa, erradíssimo. É uma comprovação de que tua empresa é muito ruim, entendeu? Se você pega dívida para pagar despesa, é que sua empresa não gerou margem suficiente para você ter caixa e pagar suas despesas. A não ser, salvo, né, o giro que algumas empresas precisam, né? Então, assim, cara, dívida para crescimento eu acho fantástico. Por que o pessoal tem medo de dívida, na minha opinião? Porque o pessoal desconhece o controle do que é saudável da dívida ou não. Ele não sabe fazer um indicador e falar assim, minha dívida é saudável ou minha dívida não está saudável. Que geralmente você vai ter 2 indicadores, né? Pelo faturamento anual, que é para você medir o saldo da dívida total pelo faturamento anual, e também o de recorrência mensal, se você tem capacidade de gerar caixa suficiente para pagar a tua parcela mensal. Se tu tem esses 2 indicadores vigiados, você perde o medo de ter dívida. Porque você acha ali, opa, o motivo está certo, peguei dívida para investir em crescimento. Minha dívida está saudável, consigo bancar ela mensalmente, o saldo dela não é muitas vezes maior ou não é X% do meu faturamento anual. Então você casa as duas coisas e aí você pega a dívida tranquilo, entendeu? É a minha visão. Eu saca? sou animado, já endividei mais, já endividei menos, mas acredito que é uma baita de uma ferramenta. E sim, já foi melhor, né? A taxa de juros está muito dura no Brasil, né? Hoje está difícil. Mas mesmo assim...
às vezes é melhor do que fazer com dinheiro próprio. É do que eu acredito. Às vezes a pessoa vai lá, queima caixa, fica com uma saúde financeira baixa, né? E poderia fazer através de uma dívida pagável, com taxa de juros ali controlada, colocando bonitinho na demonstração. Pelo menos isso eu tô fazendo o dever de casa certinho, então. Tá boa, tá sim. Cara, dívida, crescimento pra mim é ótimo, assim. Caixa, vamos lá. Quando tu fala de despesa, porque normalmente o pessoal pega, principalmente menores, né? Os menores pegam muita dívida para despesa. E aí é o começo do fim, na minha opinião. Começo do fim mesmo. O cara se acaba, se enrola ali e depois ele não consegue mais pagar aquilo. E as empresas maiores, que eu acho que essa é a mentalidade que tu tem, já vem dívida como um instrumento de crescimento. Esses caras estão certos, porque eles já são maiores, eles não estão pensando em sacrificar o caixa deles ou não para fazer um investimento. Eles estão pensando em pegar uma dívida para agressivar um investimento que eles não poderiam fazer com o caixa deles, porque o caixa deles ou já está direcionado para giro, ou o caixa deles já está ali num limite de segurança suficiente para os caras ali e pronto, né? Ótimo. Então, o cara grande já tem um pensamento natural de dívida, investimento, vou rodar isso aqui, vai dar ROI e vamos para cima, né? Então, acho que é um pouquinho isso aqui. Irado. Massa, velho. Bora lá. E, cara, o que tu acha que é interessante, assim? Que conselho você daria pro cara que é empresário, quer crescer a empresa dele, talvez chegar num nível de receber investimento, M&A? Tem alguma dica, assim, pocket que sempre o JP entrega aí ou não? Cara, eu acho que eu já dei 2 diquinhas que eu vou relembrar. Invista sempre em cultura, invista nos teus relacionamentos. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. E eu acho que assim, você ter clareza de para onde você quer ir e você ter rumo faz muita diferença de para onde, em onde você vai chegar, né? Durante muito tempo a gente foi mais negligente em relação a planejamento estratégico e às vezes você acaba indo no flow ali, né? Você vai fluindo, vai fazendo as coisas e se fazer as perguntas certas de onde eu quero chegar, o que é a limitação para eu poder chegar, o que são as coisas que eu já tenho dentro de casa que vão me ajudar a chegar lá mais fácil. E de fato transformar isso num plano, com ações claras, com responsáveis e com prazo, isso faz muita diferença sobre isso, né? A gente sempre fica naquele dilema de planeja demais, faz de menos, planeja de menos, faz de mais. Eu acredito numa cultura que é muito fazedora. Eu não acho que a gente tem que ficar só dentro de uma sala fazendo PPT e colocando as coisas. Mas eu acho que ter clareza de para onde você quer ir faz muita diferença. E uma coisa que eu acho que é super clichê, mas é importante de falar, não parar de aprender, não parar de querer saber de coisa nova, de estudar leia-se, consumir conteúdo, consumir conhecimento na forma que você conseguir. Então, eu já fui muito de leitura e de ler muito. Hoje eu consumo outras formas de coisa, consumo podcast, às vezes artigo, vídeo, etc. Mas até conversas com amigos, assim, mas não parar de aprender, eu acho que é uma coisa fundamental para você se manter no caminho certo, assim. Quando a gente chega naquela soberba de que a gente acha que a gente já sabe o suficiente, aí eu acho que a gente entra numa zona de conforto que pode ser perigosa e é o começo de muitas histórias que param de dar certo, na minha visão.